Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Agora é a nossa aula 5.2. E o que nós vamos fazer nessa aula, professor? Nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, sobre o conceito de pecuária, o que envolve a pecuária. Mas dá uma olhada lá na tela antes disso, senão tu vai ficar falando aqui para sempre, ó. Aula 5.2. Então, na aula 5.2 é a revisão do conteúdo. E na revisão do conteúdo, nós falamos sobre o conceito da pecuária, produção pecuária, o que é? A pecuária, ela vai se dividir em pecuária intensiva e extensiva, e também a pecuária que envolve não só as atividades de criação de animal, mas também vai envolver o que, professor? O ambiente onde ela se encontra. Não é mesmo, teacher? Sim, senhor. Vai envolver tudo isso. Então aqui, galerinha, tio, antes de irmos para as atividades, vamos fazer logo esse feedback, professor? Vamos. Primeiramente, vamos sempre estar lembrando uma coisa para vocês. O conceito da atividade da pecuária. O que envolve esse conceito? O que significa a palavra pecuária? Qual a importância dela? Então vamos lá. Primeiro, dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Vamos revisar isso aí, ó. Pecuária, lembra? Pecuária corresponde a um conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação e reprodução de animais, com fins econômicos. Esses animais são comercializados e abastecem o mercado. Aqui pro tio. Então a pecuária, galera, é quando você realiza, não só, porque sempre a gente está aqui desmistificando, achando que pecuária é só criação de gado. Mas pecuária é quando você, não é que você só vai criar, lá, alimentar o animal. Não. A pecuária, ela envolve o quê? A instalação. A casa, construir, instalar, até a posição que vai ser realizado, a instalação onde você vai fazer a criação de gado para corte, a instalação de gado para leite, ou então quando você fazer a instalação para a criação de aves, quando você vai criar um galpão para criar ave, quando você vai fazer uma estrutura para criar peixe, montar uma piscicultura. Então, primeiro é a estrutura. Essa estrutura, eu gostaria que nessa revisão, eu gostaria que cada um ficasse pensando assim, professor, então para criar galinha agroecológica, precisa de uma estrutura? Claro. Porque você tem que evitar que essa galinha, que é criada solta, vá para determinados lugares e consuma algum vegetal que não é agroecologicamente cultivado. O boi verde, a estrutura para a criação de um boi verde é totalmente diferente da estrutura da criação do boi convencional. Então, a pecuária, ela não envolve, de novo, repeat please! Ela não envolve só alimentar. Ela envolve, primeiramente, a pessoa tem que saber quais são. Nossa, foi feio! Quais são as necessidades do animal que você está pretendendo criar? Rã, codorna, jacaré, pato, ganso, abelha. Quais são, então, as necessidades? Aí você monta a estrutura, a casa, o apiário, o local onde você vai colocar essa estrutura. E sempre lembrando, meus queridos, quer ver uma coisa? Quando você vai montar uma piscicultura, uma coisa é
Estrutura do tanque para alevino, alevinagem. São os filhotinhos dos peixes. Mas antes, quando você vai montar a estrutura do tanque dos alevinos, a alevinagem, tem que ter o quê, professor? O tanque dos reprodutores. E aí? A matriz, né? O macho e a fêmea, quais são as estruturas? Ficam juntos? Ou eles têm que ser criados separados e somente depois de um determinado momento ficam juntos? Então, tudo isso você tem que saber o quê? Qual é a dinâmica desse animal que você vai criar. E dentro dessa estrutura tem uma coisa que a gente chama de setorização. De novo, aqui vou fazer criação de porco. Aí, dentro da granja, tem gente que chama de granja estrutura. Nós vamos falar sobre isso. Dentro da granja ou da estrutura da suinocultura, tem a setorização. O que é a setorização dentro do processo de criação da pecuária? Aonde ficam os reprodutores, matriz, né, o macho, a fêmea. Aonde ficam as que estão prenha, maternidade. Aonde fica, então? Aonde ocorre o desmame, que é a creche. E aonde fica o setor de engorda. Então, são setorizações. Isso tem claro que para cada tipo de criação tem uma setorização diferente. Ei, professor, na apicultura tem setorização? Claro que tem setorização, meu querido. Então, aqui, o que nós vimos na aula 5, na aula 5, é os conceitos. Os conceitos de instalação, e essa instalação tem que estar envolvendo o bem-estar animal. What is this? O que significa o bem-estar animal? Que a estrutura, cada setor que envolve a sua atividade da pecuária, da criação, tem que envolver condições dentro desse setor para que o animal se sinta bem, tranquilo, possa comer, estar adaptado àquele local, até as pessoas que vão realizar o manejo, não pode ficar mudando. Nós vamos ver, sempre tem que ser pessoas que estão com a mesma roupa, nada de colocar perfume, nada de se maquiar. Tem que ser setores silenciosos. Então, bem-estar animal envolve a alimentação, que é a nutrição do animal, a sanidade do animal, processos de vacinação, tem etapas de vacinação. Seja qual for o tipo de criação que você está falando aí, está pensando. Vacinação. Na hora que você vai tirar esse animal de um setor para o outro, como assim, professor? Uai! Quando você vai realizar o desmame, então, ele está saindo de um processo, entrando em outro. Aí, você tem que trocar a alimentação. O processo de troca da alimentação tem que ser muito cuidadoso, porque senão você pode fazer com que ele desenvolva algum fator, como diarreia, ou como ele pare de se alimentar, e vai caindo a produtividade. Quando a gente fala de granja de criação de galinha de postura, até quando você vai fazer o repique do plantel, tem que dar das práticas para você potencializar. Então, na aula de hoje, na aula 5.1, nós vimos, então, os conceitos da pecuária, que não envolvem somente criação de gado, mas a importância de entender as necessidades do animal que você vai criar para que ocorra uma implantação da estrutura para receber esse animal e para que ele se sinta confortável nessa instalação e você consiga potencializar a sua produção. E a produção do quê, professor? Carne, couro, ovo, pena, processamento, porque você pode processar aquele produto, você pode valorizar aquele produto. Mas, prof, quais são os conceitos que nós vimos sobre os processos de criação? Os conceitos, meus queridos, faz uma coisa, dá uma olhada lá na tela. Vamos lá. Olha só,
eu vou passar aqui rapidamente, mas nós vimos que dentro da pecuária, tem a pecuária de corte e pecuária leiteira. Tem pecuária de lã e a pecuária da criação de equinocultura. Qual é o tipo de criação, professor, que é a pecuária? Vimos, suinocultura, criação de porco. Então, hoje, ninguém vai ficar falando, eu crio porco. Não, eu sou suinocultor. Aqui, ó, avicultura, cunicultura, apicultura, piscicultura, capinocultura, ovinocultura, ok? Pessoal, aqui, Butil. Com isso, eu vou deixar vocês agora, finalizando essa nossa revisão, que foi quase eterna. Vou deixar vocês fazendo as atividades, mas daqui a pouco o tio volta para a gente corrigir, ok? Tchau, tchau, galera. The 8 minutes que estamos. Yes, we have 8 minutes. Vamos corrigir nossas atividades. E galerinha, open your eyes. Deixe seus olhos bem abertos, viu? O tio vai ler as perguntas, aí a gente vai mostrar as respostas e se tiver necessidade, a gente volta lá para os slides para tirar as dúvidas. Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Isso! The first question. Aí pergunta, por que esse louco tá gritando? Ele tá microfonado. Não é não? Diferencie pecuária intensiva de pecuária extensiva. Answer the question. A agropecuária intensiva, ela tem muita tecnologia e pouca mão de obra, além de ter índices de produtividade bastante elevado, e é uma prática em áreas desenvolvidas. Já a agropecuária extensiva, como mão de obra, ela tem como base a mão de obra, quer dizer, a ausência de tecnologia, baixa produtividade, mas com muitos trabalhadores. E é uma prática em áreas subdesenvolvidas. Mas, meus queridos, o senhor está falando aqui, professor, da agropecuária. Lembra qual é a diferença da agropecuária para a pecuária? Yes, teacher! É que? Back! Agropecuária, meus queridos, se eu cortar meu pé de novo, agropecuária, meus queridos, é porque vai envolver atividade da agricultura junto com a atividade da criação de animais. Ok? Sim. Back! The question 2. Por que podemos dizer que a pecuária integra a agricultura? Por que a gente pode dizer? Que a pecuária, ela interage, ela tem a reciprocidade com a agricultura. Aí a resposta. A pecuária integra a agricultura, pois ambos, são desenvolvidas em um mesmo lugar. Não é isso? Sim. E em determinados momentos, uma atividade depende da outra. Um exemplo disso é o que, professor? Ração para o bovino. A produção leiteira que necessita de cana-de-açúcar, capim cultivados e, às vezes, sometimes everywhere. Às vezes, as fezes dos animais servem como adubo natural no cultivo de algumas culturas, como as hortas. Que butil! Ei, professor, mas eu não escrevi desse jeito, não. Don't you worry. Don't you give my life. Don't forgive me. Não se preocupe, meus queridos. Não precisa estar escrito desse jeitinho. Mas, professor, eu posso ter escrito assim, por que a agricultura integra a pecuária? Muitas vezes, quando você está criando animais, as fezes daquele animal você pode utilizar para fazer adubo. E esse adubo você pode utilizar para fazer fertilização e nutrição do seu solo. Outra, a integração da agricultura na produção de quê? Silagem. Porque a silagem
A base dela são gramíneas. Você também pode utilizar o capim-camarão, capim roxo, cana-de-açúcar, milho. Tritura faz para suplementação da nutrição, de criação de, não só do bovino leiteiro, mas como do caprino, do ovino. Em questões de quê, professor? Estiagem. Então, esse tipo de integração é a autossustentação da produção na propriedade. Uma outra integração, apicultura. Professor, eu coloquei aqui, olha, uma das respostas eu coloquei criação de abelha, porque envolve a produção das estações florais. E nós vamos perceber que essa dinâmica é essencial, galera, para a rentabilidade da produção. Tá bom? Ok, professor, ok. Dá uma olhada lá na tela. The question 3. Esquematize algum tipo de pecuária. Queridos. Meus queridos estudantes, back! Olha só. Nessa resposta, eu vou colocar algumas figuras, mas o que eu gostaria de ver? Eu gostaria que vocês colocassem assim, ó. Depois eu quero ver isso aí, viu? Eu vou sair do estúdio aqui daqui a pouco, quero só dar uma olhada lá no Face, gostaria que vocês postassem aquela aula 5, professor, da questão 3. Vocês podem esquematizar, ou tirar uma foto também, ou, né, esquematizar é desenhar, tá, galera? Ou tirar uma foto de um tipo de criação que você tem aí na sua propriedade. Do jeito que ela tá mesmo. Isso! Don't worry. Afraid, né? Don't worry, afraid. Não se preocupe. Esquematize aí, do jeito que está a criação. A criação de galinha, de porco, a criação de pato. E saber que tem criação, né? Até de animais ornamentais. Nós vamos falar sobre isso, porque muitas pessoas falam assim, plantas ornamentais, mas tem animais também que a gente pode ter essas criações? Tem sim, tá? Por exemplo, tem variações, espécies de patos, marrecos, né? Nós vamos ver que está começando aqui em Rondônia. Aí vocês tirem fotos para a gente poder visualizar, tá bom? Dá uma olhada aqui, eu coloquei como exemplo, pessoal, nessa questão, back the question. Eu coloquei aí um exemplo, tá? Da criação de suinocultura, apicultura e avicultura. Vamos para a questão número 4? Vamos! Quais são as especializações? Produção da criação de animal. Especialização é uma forma de criação que demanda um conhecimento mais profundo. Aqui, ó, pecuária de corte. Então, as práticas, as atividades que nós chamamos de manejo, que o professor aqui que tem distúrbio, eu tenho distúrbio, queridos. Eu esqueci, né, na última aula, que na produção da agricultura nós chamamos de tratos culturais. E aqui a gente fala que são manejos. Então, o que significa? Que dentro da pecuária de corte, o manejo, ele é específico e ele é diferente do manejo do gado leiteiro. É isso. Aqui, meus queridos, Putil, professor, eu não coloquei essa resposta. O que você pode ter colocado aí? Tipo de especialização. Dentro da suinocultura tem setorização. E cada setor da suinocultura tem uma atividade diferente. Isso é uma forma de especialização. O manejo de reprodutores, o manejo das matrizes, o manejo do desmame, o manejo do setor de engorda são diferentes. As ferramentas são diferentes. É isso que é o processo de especialização dentro da pecuária de criação. Ok? Lá na tela, meus queridos. The question 5! E eu não tenho mais nenhum minuto. Por quais objetivos técnicas de inseminação artificial e clonagem têm sido aplicadas na pecuária? Porque vem gerando excelentes resultados na qualidade na produção de carne, leite e ovos, que são processos de reprodução. Tá bom, galera? Sim, professor! E a questão 6?
A pecuária provoca grandes impactos ambientais como erosão proveniente de caminhos de gado realizado do dia a dia, formando um conceito trieiros no meio das pastagens, que vão sendo levados pela água da chuva, criando vossorocas. Qual é outro problema ambiental causado por criação de gado? Outro problema está ligado à criação de bovino em grande escala, pois as flatulências emitidas por esses animais contêm gases metanos nocivos à atmosfera, favorecendo o aquecimento global e o efeito estufa. Alguns estudos revelam realmente que esse processo é possível. Aqui pro tio. Ei, professor, isso é verdade? Galera, a partir da aula de hoje, que nós estamos iniciando, que é a produção das criações, nós vamos desmistificar alguns conceitos equivocados, ecológicos, que estão sendo relacionados aos processos de criação, ok? Por isso que eu deixei essa última questão aí. Nós vamos fazer essa desmistificação em relação aos tipos das atividades pecuárias, que são várias criações, e se essas relações ecológicas estão corretas, ok? Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, falar com vocês. Eu fico aqui, aguardando para a nossa próxima aula. Tchau!